E agora, dia 27 de janeiro, tá ocorrendo um alvoroço graças a ela, a DeepSeek. Que é isso? O que é que interfere economicamente? O que é que isso tem a ver com a questão da geopolítica? O fato é que há um burburinho grande, tudo tem a ver com essa questão do DeepSeek, que basicamente é uma inteligência artificial chinesa que está desafiando os gigantes da tecnologia global. Basicamente a ideia é que seja uma ferramenta igual ou superior à OpenAI, por exemplo, que é detentora do ChatGPT. Então, basicamente, essa é a ideia. Precisar de menos chips, ou precisar de menos operações para realizar o mesmo que já é feito. E detalhe, de graça. Eu, evidentemente, tentei abrir minha conta aqui, tá dando um monte de erro, de bug. Apareceu agora há pouco até um informe dizendo que não estavam liberando para abrir conta nova, então tem que ter um pouquinho de paciência para se conseguir. Mas, enfim, vamos prosseguir. O que acontece? A DeepSeek, que é uma startup chinesa de inteligência artificial, ela está no centro de debate global neste momento. Recentemente, seu assistente de IA, né, DeepSeek, ultrapassou o ChatGPT como um aplicativo mais bem avaliado na Apple Store lá nos Estados Unidos, né? Foi liberado para lá e tudo mais. E hoje causou um alvoroço maior do que o normal, porque está interferindo nas ações de gigantes como Meta, Microsoft, Nvidia, Alphabet, que é dona da Google, né? Essa empresa chinesa ela foi fundada em 2023, tá? DeepSeek, lá na China, evidentemente, como um tipo de braço de pesquisa high flyer, como eles chamam, que é um fundo de 8 bilhões de dólares aproximadamente. O fato é que esse sistema veio exatamente com o objetivo de rivalizar com o ChatGPT, a inteligência artificial. Mas, Pablo, como assim? O que é? Eu não sei se você já utiliza o ChatGPT, por exemplo, para alguma coisa, a inteligência artificial. Hoje, por exemplo, aqui no YouTube está sendo muito comum o pessoal utilizar para criar, por exemplo, no meu caso, como é que eu utilizo normalmente? Nesse canal especificamente, eu monto, vou pegando as informações e eu peço sugestões de melhoria, peço sugestões de informações. Ele não chega a me entregar, eu não peço exatamente um roteiro pronto. Eu acrescento uma série de informações, ele me entrega algumas informações mastigadas, organizadas. Inclusive está aqui num outro monitor aqui que eu estou olhando. Então eu peguei informações da Bloomberg, da Infomoney, entendeu? Da BBC, peguei de outros sites, montei uma série de informações e pedi para o ChatGPT dar uma organizada e seguir uma sequência de início, meio e fim. Então isso é um exemplo simples do que ela pode fazer muito mais do que isso. Eu tenho canais que praticamente são tocados sozinhos. Mas o fato é que a inovação tecnológica está fazendo com que uma série de outras empresas que são ligadas a essa questão de tecnologia sofram nesse momento na bolsa. A Nasdaq, que é a empresa que evidentemente a responsável por isso, né? No geral, vinha caindo por volta de 4%, mas várias empresas entraram no pacote, digamos assim, quanto a essa questão. Por exemplo, ações gigantes, estava vendo aqui na BBC, chegaram a cair. A Nvidia, por exemplo, teve um momento que chegou a cair 10%. Microsoft e Meta caíram um momento, Meta meio que depois foi se recuperando. Enfim, ao longo do dia tem uma tendência, né, das horas, há um controle de uma certa forma. Mas a grande questão todinha é, com a chinesa chegando à porta, barateando processos, porque a grande questão é que existem sistemas como o DeepSeek, que é esse caso aí da matéria de agora, ela consegue produzir, fazer algumas ações em larga escala sem precisar de tanto processador, sem precisar de tantas informações. Então isso, ao longo de uma jornada, barateia todo o processo. Então isso interfere muito, tá? Para nós simples mortais, interfere um pouco, é legal, mas para empresas medianas a grandes que utilizam ela, o pessoal do mercado financeiro. Por exemplo, tempo atrás eu peguei uma
uma planilha com um monte de dados meu, tá? De meus, eu tenho, para você ter uma ideia, eu trabalho ainda, né, nessa parte de digital, como infoprodutor, e eu tenho uma lista de 25 mil alunos que eu já vendi um determinados tipos de produtos para esses alunos, tá? E como vender pela internet, aquela coisa toda. Então eu precisei fazer uma análise profunda. Enviei essa planilha para o ChatGPT e fiz uma série de análises. E tudo isso requer tempo, puxa informações, gasta energia. E aí quando você consegue criar um sistema que é similar a outro, mas que faz gastando menos energia, precisando de menos processador, de menos internet, e faz algo igual ou melhor, então isso é diferenciado. É basicamente isso que a DeepSeek está vindo, né, para focar. Como eu falei, a DeepSeek sofreu alguns ataques cibernéticos, então por conta disso está tendo problemas. Se você tentar agora, meio que não vai conseguir. Eu até estava vendo aqui a relação das ações, né, enquanto eu estou gravando aqui, ó, por exemplo, Microsoft está caindo 3,7%, Nvidia, a terceira empresa mais valiosa americana, atrás da Microsoft e da Apple, né? Nvidia está caindo 15%. A Alphabet, que é dona da Google, né, do conglomerado Google, está caindo 2,6%. Tesla, 1,5%, já foi até maior a queda. Cisco Systems, queda de 4,9%. Tem até uma outra fabricante de chips aqui, chamada Broadcom, caindo 16,43%. A Apple e a Meta tá meio que estabilizada, até subiram agora há pouco e tudo. Mas isso mostra que isso é só o começo, tá? Os chineses estão... A ideia é que os chineses venham com tudo, tá? E é mais uma grande barulho que vai começar a ocorrer, uma grande discussão com essa questão do TikTok, por exemplo, tá? O TikTok, que tá meio que congelado, tá funcionando lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não tá. Talvez vá sair definitivamente do ar. Trump com certeza vai sofrer pressão agora. Então tudo isso interfere nessa questão, porque muitas dessas empresas terminam sendo grandes agentes secretas em outros países. Exemplo, os dados aqui do YouTube, os dados do Meta, como por exemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, eles entendem como é que funciona o comportamento humano de mais diversas situações. Isso é, de certa forma, um tipo de segredo de Estado, conhecer os cidadãos, inclusive melhor do que o próprio governo. Então é isso que acontece, é isso que essas grandes Big Techs fazem e indiretamente ou diretamente terminam trabalhando para o seu governo, e evidentemente os americanos começam a ficar preocupados, né, já que tudo indica que a DeepSeek vai vir com força total. É isso. Inclusive, só uma curiosidade, eu não sei se tem ligação ou não, mas enquanto eu estou conversando aqui, até o Bitcoin está caindo. Isso na versão, quando transfere a moeda para o real, né? Termina ficando negativo, mas no geral também está negativo. Na versão moeda brasileira, né, que tem a questão versus dólar, então menos 5,11% vai caindo o Bitcoin nesse momento, que também termina sofrendo interferência e tudo mais. Então tá aí a situação de momento.